Olá! Hoje falaremos sobre a caridade segundo Jesus. Mas antes de entrarmos no tema, aproveita, já se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possamos assim divulgar a nossa querida doutrina espírita. Tá certo? Muito bem. Então, para que nós possamos falar sobre a caridade segundo Jesus, eu trouxe um texto do Evangelho que eu gostaria de fazer uma leitura nesse primeiro momento e logo em seguida vamos fazer o comentário sobre essa passagem, ok? E o texto diz o seguinte, está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. É a conhecida parábola do bom samaritano, que diz o seguinte: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões e que o despojaram, cobrindo de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando regressar. Então Jesus pergunta ao doutor da lei: Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele, ou seja, o samaritano. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Muito bem. Então, para que nós possamos entender essa passagem e contextualizá-la, principalmente à luz da doutrina espírita, e trazendo para o nosso dia a dia, antes nós precisamos entender alguns elementos, entendermos um pouco do contexto do porquê Jesus ele cria essa história para poder então falar para poder instruir o doutor da lei, tá? E quais são esses elementos? Muito bem, então vamos voltar lá na época de Jesus e entender quem eram os sacerdotes, quem eram os levitas e quem eram os samaritanos, certo? Na época, a comunidade judaica, ela não era uma comunidade, vamos dizer assim, de um único grupo de judeus. Existiam vários grupos naquela época. Nós tínhamos os samaritanos, tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios, e cada grupo tinha um determinado entendimento daquilo que seria o judaísmo, daquilo que seria o entendimento da palavra de Deus.
Como hoje nós temos vários segmentos religiosos na Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, no meio do protestantismo, né, as igrejas protestantes, ou igrejas pentecostais, neopentecostais, enfim. Então, naquela época também tinha essa divisão entre os judeus, tá certo? O sacerdote, a gente tem que entender o seguinte, que por haver essa divisão, pela história do povo judeu, eles sempre foram muito atacados, né? Nós vimos que eles foram escravizados pelos egípcios, depois pelos babilônicos, na época de Jesus pelos romanos. Então, sempre que o povo judeu tentava se estabelecer, sempre que tentava se construir o seu culto religioso, sempre havia uma perseguição, certo? Tanto que na época de Nabucodonosor, ele foi lá, né, o rei babilônico, ele dominou os judeus, destruiu o templo, né, e levou o pessoal para a Babilônia, certo? E na época do Ciro, que era rei dos persas, o que ele fez? Ele até permitiu que os judeus eles voltassem para Israel, alguns voltassem, né, para poder reconstruir o templo, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Dentro dessa história, né, do período histórico dos judeus, vamos dizer que os sacerdotes, eles eram pessoas que viviam no templo, eles não tinham ocupações profissionais, desculpa, como as outras pessoas. A ocupação profissional do sacerdote, naquela época, era trabalhar no templo, tá? Tanto que o dízimo, ele se originou disso, para custear, né, as despesas com o templo. Dentre eles, sustentar os sacerdotes, tá? Muito bem. Em paralelo a isso, dentro desses períodos de guerra, de ida e volta para Jerusalém, houve também a divisão, né, das regiões da Palestina de acordo com as tribos de Israel. E os levitas, que eram descendentes da tribo de Levi, eles não tiveram terras nessa divisão que foi feita entre esses grupos. E aí o que aconteceu? Os levitas foram obrigados a ir morar no templo junto com os sacerdotes. E eles viviam de doações, assim como os sacerdotes. Tá? Então, ao passo que, por exemplo, já os samaritanos, eles eram excluídos do convívio com os outros grupos judaicos, tá? Tanto que eles nem participavam, né, das cerimônias religiosas no Templo de Jerusalém. Eles foram obrigados a criar um templo próprio em Samaria, porque os judeus não gostavam deles. Por quê? Os samaritanos, ao contrário dos outros grupos judeus, eles conversavam, eles se davam muito bem com as pessoas que eram de outras religiões, certo? Então isso, para os judeus mais ortodoxos, era o fim, porque eles acreditavam que eles eram os escolhidos de Deus. Então eles não podiam nem se sentar à mesa para comer com outras pessoas que fossem diferentes deles, né? Então, olha aí a situação. Muito bem. Então, usando-se disso, quando a gente vê nessa narrativa que Jesus ele estava conversando com o doutor da lei, o doutor da lei, geralmente ele era um fariseu, ele era uma pessoa do grupo dos fariseus, tá? Que inclusive ele era, e por ser judeu, ele era contra os samaritanos. Então Jesus, quando ele traz essa história, colocando como exemplo um samaritano, tendo, vamos dizer assim, fazendo a vontade de Deus, no lugar de um sacerdote e de um levita, porque os levitas, assim como o sacerdote, eles moravam no templo, então por serem pessoas que estavam na casa de Deus,
o tempo todo eles deveriam ser caridosos, certo? Só que nós vemos por essa história que não era bem assim, certo? Tá bom. Mas então por que Jesus ele utiliza, né, tudo bem, a gente sabe agora que os levitas, os sacerdotes e até mesmo os samaritanos, eles tinham seus templos, né? Então por que Jesus ele traz uma história de uma prática de caridade fora do templo religioso? Sendo que ele poderia falar sobre caridade dentro do templo. Até porque, pela história e pelo que nós acompanhamos, tá? Isso não só no judaísmo. Se nós olharmos as igrejas, os centros espíritas propriamente ditos, essas instituições, elas têm trabalhos muito importantes e muito bonitos no que diz respeito à assistência a pessoas necessitadas, correto? Então, por que Jesus ele não está falando da assistência prestada dentro das instituições, mas ele está falando de uma assistência prestada fora, numa estrada, ou seja, num local onde não é fora da instituição. Por que ele está falando disso? Porque Jesus, a gente tem que entender que quando Jesus ele fala, né, ele dá esse exemplo, ele está querendo dizer o seguinte para nós. O que nós podemos aprender com isso? Ele está dizendo que a verdadeira caridade é aquela que é executada de forma particular e anônima. Ou seja, é muito fácil eu prestar uma assistência a alguém necessitado dentro de uma instituição pública. Porque ali nós podemos, vamos dizer assim, nos dizer caridosos, nos dizer bonzinhos, propriamente dito, mas apenas para poder se aparecer. É isso que Jesus quis dizer. Então, quando ele traz o exemplo do sacerdote e do levita, era porque era muito comum na época essas pessoas, quando era dia de cerimônia religiosa, e nós sabemos que as cerimônias religiosas dos judeus aconteciam uma vez por semana, né, que era lá no sábado, então eles iam para o templo para dedicar as suas práticas religiosas. Então lá dentro era muito fácil, porque era uma vez por semana, né, em horário reduzido. Geralmente, quando nós vemos uma cerimônia religiosa de 1 até 2 horas de duração, então quer dizer, é muito fácil, né, a gente colocar, vestir, vamos dizer assim, uma máscara social e nos dizer caridosos, né, 1 ou 2 horinhas por semana. É isso que Jesus está querendo dizer. É muito fácil. Essa aparência, né, de bondade, de caridade. O que é difícil é nós, como pessoas, praticarmos a assistência a pessoas necessitadas fora das instituições. Né? Essa assistência quando ninguém está olhando. Tanto que se nós pegarmos aqui, vou até trazer aqui uma segunda passagem, agora é lá no livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, que diz o seguinte: tende cuidado, as orientações de Jesus, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas. Sinagoga. O que é sinagoga? Instituição. E nas ruas, ou seja, publicamente, tá? Para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo,
vos recompensará. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, aqui Jesus ele deixa claro que quando a verdadeira caridade, ela obedece alguns critérios. Ela precisa ser anônima, precisa ser praticada de forma particular, não é uma ação institucional, não é uma ação pública, ela é realizada de forma privada, porque na nossa privacidade, na nossa intimidade, é que nós mostramos quem realmente somos. Não é indo uma vez por semana, né, ao templo, à instituição, porque se nós pegarmos, novamente dizendo, 1 hora, 2 horas por semana, é muito pouco. E aí fica uma lição de casa. Se um dia ele possui 24 horas, quantas horas existem em uma semana, em 7 dias? Ou seja, quer dizer, o que Jesus está trazendo para nós? Qual é a reflexão que devemos fazer nesse sentido? Nós temos que exercer a nossa espiritualidade, a nossa caridade 7 dias por semana. Não é um dia, não é em 2 horas, tá? O que demonstra a nossa evolução espiritual, a nossa prática de caridade, é justamente isso. Não é para que os outros vejam, e sim aqui é o nosso auxílio a quem está precisando sem exposição, tá certo? Então, quando isso é uma mudança de paradigma muito grande. Aí podemos pensar, mas então as assistências realizadas pelas instituições em prol das pessoas que necessitam não são válidas? Não, pelo contrário. Tanto que Jesus ele não era contra as instituições, tá? Se nós olharmos o Evangelho com calma, nós vamos ver, por exemplo, naquela passagem onde Jesus ele vai até o templo e tem aqueles vendedores que ele expulsa do templo e dizendo, olha, aqui é uma casa de oração, não é uma casa de comércio. Então Jesus ele sabia da importância das instituições para auxílio à comunidade, né? Que nós muitas vezes confundimos caridade, que do ponto de vista de Jesus ela é anônima, com ações de promoção social, que são realizadas por instituições publicamente, tá? E então a gente precisa diferenciar essas ações, tá certo? Ambas são importantes, com toda certeza são. Mas a verdadeira caridade, lembrando, ela tem que ser anônima e privada, tá bom? Isso. E por que estamos dizendo isso? Por exemplo, nós estamos num tempo de pandemia, correto? Muitos de nós não estamos indo fisicamente, né, às nossas reuniões, aos centros espíritas, às igrejas. E vem uma pergunta para reflexão. O fato de não estarmos fisicamente nas instituições, fisicamente, quer dizer que não estamos fazendo caridade, não estamos ajudando as pessoas? Então fica essa pergunta para reflexão. Né? Comparemos essa questão com o que Jesus está trazendo no Evangelho. Se nós observarmos pelo Evangelho, não é estar fisicamente na instituição, tá? Caridade, existe a caridade moral e a caridade material, a caridade moral. E ambas, elas são realizadas de forma individual, não é em sociedade, tá certo? Por quê? Como Jesus colocou aqui na parábola do bom samaritano. É muito fácil a gente prestar caridade lá no templo, lá na instituição. Por que não fazer isso no nosso dia a dia? Aí é mais difícil, porque aí nós vemos que muitos irmãos, seja na casa espírita, seja na igreja, muitas vezes nós queremos
vamos dizer assim, contabilizar o quanto o outro irmão ele está fazendo de caridade, não é? Quantas ações. A gente observa, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da casa espírita, porque a gente não fala tanto das igrejas, né? A nossa experiência dentro da casa espírita. Mas se você que está me vendo já viu isso na igreja, tenha certeza que isso é uma questão humana, tá? É o seguinte, alguns irmãos querem ficar contabilizando, muitos de nós iremos contabilizar o quanto que o outro irmão está fazendo de caridade. Ou seja, esse irmão aqui ele só vem uma vez por semana na casa espírita para trabalhar. Nossa, como ele falta com a caridade. Aquele outro irmão, ele vem todos os dias, né? Todos os dias que a gente fala, todos os dias de reunião pública, ele trabalha em vários departamentos, então ele está integrado com o trabalho, ele está com seus compromissos em dia. Aí vem a pergunta, essa reflexão do Evangelho de Jesus. Será que nós que estamos assumindo diversos trabalhos na instituição, como está a nossa prática de caridade fora da instituição? Certo? Como que está a nossa prática de caridade no dia a dia? Será que o fato de assumirmos muitas atividades dentro da instituição, será que não estamos sendo iguais aos sacerdotes, iguais aos levitas, aquelas pessoas das quais Jesus criticava, no sentido de que damos muita importância ao trabalho de assistência público e não damos valor ao trabalho privado, no sentido de ajudar as pessoas sem sermos vistos? Então fica essa reflexão. É esse exercício que Jesus ele nos propõe, tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, tá certo? Para que não confundamos as coisas. O trabalho de caridade, ele independe de instituição. Mas as instituições, elas são, sim, muito importantes para a assistência social, sem sombra de dúvidas, tá certo? Mas nós não podemos limitar nossas ações de caridade à instituição, tá certo? Então, então, por que estamos dizendo isso? Qual que seria a visão espírita, agora propriamente dito, com relação a essas situações? Muito bem. Vamos pensar que dentro das instituições, quando nos propomos auxiliar, nós somos... pegamos aqueles exemplos mesmo de um trabalhador que ele pega bastante trabalhos dentro da instituição para ajudar. E que muitos de nós estamos ali ajudando, mas fora da casa espírita, fora da instituição, não fazemos a caridade, não fazemos a nossa parte, certo? Isso, dentro da doutrina espírita, ele é um ponto de vista bastante complicado. Por quê? Muito bem. Quando nós colocamos as ações de benfeitoria somente ao público e quando estamos fora, né, com aquela ideia de que não estamos sendo vigiados, de que ninguém está vendo o que estamos fazendo, então podemos fazer o que quiser, né? E aí nós podemos mostrar quem realmente somos. A doutrina espírita ela explica que os espíritos eles estão por todos os lugares, tá? Não existe espírito só dentro da casa espírita. Os espíritos eles estão por todos os lugares. E estando por todos os lugares, nós temos espíritos bons e espíritos ruins. E os espíritos, eles conhecem os nossos mais profundos pensamentos, mais secretos. Então não adianta a gente querer ter uma postura de bonzinho e tudo mais na casa espírita, ou dentro do templo religioso, e fora a gente não praticar a caridade como se deve. Por quê? Porque os espíritos, eles vão saber, né? Eles vão conhecer os nossos pensamentos, as nossas intenções, tá? Não é porque não tem encarnado
observando que não tem ninguém nos observando. Pelo contrário, a doutrina espírita, pela codificação, nos explica que existe toda uma população no mundo invisível. E essa população, eles estão nos observando. Então, com base nisso, é que quando nós criamos uma máscara social para nos dizer bonzinhos, mas na nossa vida particular, nossa vida privada, não é assim que funciona, né? Por exemplo, o trabalhador, lá na casa espírita eu defendo que não devemos usar bebidas alcoólicas, não devemos fumar e tudo mais, mas aí chega em casa, né? Em casa pode, né? Em casa não tem espírito obsessor, né? Não é isso? Só no centro espírita que tem, só na rua. Em casa não tem espírito, né? Eu faço o evangelho no lar, tá tudo certo. Né? Lê do engano. Lê do engano. Tá certo? Então, o que a gente pode aprender com Jesus e com a doutrina espírita nesse aspecto? Tá? Nós temos que ser espíritas no nosso dia a dia, 24 horas por dia, tá certo? Esse é o grande ensinamento que Jesus nos traz e que a doutrina espírita nos dá o embasamento, nos mostra os detalhes, as particularidades sobre a questão, tá certo? Então, que nós possamos refletir sobre as nossas ações, nós possamos, vamos dizer assim, ressignificar o nosso conceito de caridade, porque a caridade, volto a dizer, e agora é a última vez que eu vou dizer, tá? Ela não é pública, ela é privada, é quando ninguém está nos olhando, né, fisicamente, porque do outro lado temos toda uma população, toda uma galera nos vendo o que estamos fazendo, tá certo? Muita paz a todos.